seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa e hoje recebendo a empresária e fotógrafa Camila Rodrigues Brum. Camila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Fico muito feliz de ser parceira desse projeto. Sei que, como a gente já conversou, a intenção que tu tem de trazer isso, de trazer testemunho, de trazer a pessoa como ser humano, né? Não só além do empreender, mas o lado humano, de contar como foi o processo de cada um. Eu acho que tem uma intencionalidade muito grande e tenho certeza que isso é só o início, né? E que muito mais vai vir aí pela frente. É verdade, estamos juntos nessa jornada aí. Sim. Camila, vamos voltar da Camila na tua infância. Como é que conheceu Jesus? Como é que foi o início da tua caminhada? A família já era cristã? Como é que era? Então, a minha infância, meus pais são católicos, então eu cresci nesse lar já, né, cristão. E aí eu lembro assim muito, na minha memória, os encontros de família, né, que tinha. Que é hoje basicamente também os GCs, as células que chamam, né? Então eu tenho isso, umas memórias muito marcantes para mim, né? Então meus pais, eles eram bem presentes, né? Participavam da diretoria da igreja. Então eu tenho assim essa memória, esse resgate, essa história de fé por conta dos meus pais, né? E aí foi, né? A vida foi tomando né? Comecei a namorar, né? Conheci meu esposo. E aí vem os processos, né, André? E aí é uma história bem longa, que eu acho que, né, você vai me perguntar mais à frente os detalhes, né? Mas então na minha infância começou ali com os meus pais, né? Nesse ambiente, né? Aí eu tenho os meus avós, né, por parte de pai, são testemunhos de Jeová, então é outra realidade bem distante. Eu tenho familiares também que são de outras religiões, tem a minha outra avó que é evangélica, então eu sempre circulei muito nesses ambientes, né, de igreja, mas eu ia muito na católica, né, até me crismei, fiz Eucaristia, tudo certinho. Camila, isso que você está falando é aqui no município de Ijuí? Sim, aqui em Ijuí. Tudo aqui em Ijuí. Tudo aqui em Ijuí. Tá, e você tem irmãos, irmãs, é filha única? Sou filha única. Filha única. Sim. E como é que foi pra ti, assim, crescer no meio de católicos, de outras religiões também, a partir do momento que você lembra como que toma um rumo pra, tipo, se você é evangélica, a partir de agora, lembra como foi esse momento? Quem que te apresentou esse caminho, assim? Então, né, como eu falei, tive esse berço, né, cristão, sou muito grata a meus pais por isso, né, que essa fé realmente, quando a gente é criança, a gente precisa ter, né, algo mais concreto, né, e assim, essa vivência em Cristo, né, então eu tive isso na infância. E aí, né, conforme a gente vai crescendo, né, vai dando os próprios passos, né, as coisas, né, vão tomando às vezes outros rumos, né, tanto na parte de graduação, de trabalho, sempre são bem intensos os processos e diferentes, né, e aí a parte da religião, eu sempre frequentava a igreja com a minha mãe nas missas, né, nunca deixei de ir com ela, bem tranquilo sobre isso, mas era algo que eu não tinha aquele entendimento, aquela sede, sabe? Parece que eu entrava normal e saía normal, sabe? Eu não tinha aquela... Não era impactada por nada. Não que não fosse bom pra mim, foi muito bom, né? Por conta disso, hoje eu tenho a minha fé mais alicerçada e pude tomar minhas próprias decisões, né? Mas era algo que não tinha assim um avivamento, um sentido para mim forte, apesar de ter feito todos, né, os passos. E eu acho que isso faz parte para todo mundo, né? A gente vai crescendo, vai estudando mais a Bíblia, vai vendo coisas que talvez faz mais sentido ou não, né? A nossa própria família, quando se concretiza, venha então as vivências do marido, da onde ele veio, então teve isso para nós, né?
A família do meu marido é luterana, né? Então a gente também sempre circulava, né? Na luterana, na católica, e assim a gente circulava, mas a gente não tinha um lugar que fosse nosso, assim, para dizer, gostei, vamos seguir, né? Então, André, assim, teve muitas coisas, se nós abrir, né, vai ser um tempo bem grande, mas, resumidamente, sempre faltava algo para nós como casal, sabe? E isso era visível, assim, a gente não tinha brigas intensas, a gente não teve nada, um marco que disse, a partir disso a gente, né, procurou a igreja evangélica. Não, né, foi muito espontâneo, realmente Deus me pegou e me levou, assim, até eu lutei para que isso acontecesse, né, então... em casal a gente começou a ter algumas discordâncias e daí com a conversa que nós queríamos ter uma família, que queríamos ter futuros, né, filhos, e aí a gente via que faltava muita coisa, e realmente assim, o que era normal para nós não estava mais sendo normal, entende? Então valores foram mudando e parece que foi se revelando de uma forma muito espontânea, e a gente começou a circular, visitar alguns lugares, e ver que, de fato, assim, um lugar que nos acolhesse, que nos, sabe, que a gente sentisse uma diferença mesmo. E aí foi muito espontâneo. Falou sobre uma pessoa, alguém, como é que foi pra mim. Foi através do meu trabalho, né? Então hoje eu sou fotógrafa há 9 anos, já vai fazer 10 ano que vem, então é um longo caminho. Né? E assim, Andrei, te digo que desde pequena eu tenho uma sensibilidade muito grande com Deus, com a minha fé, e mesmo não frequentando a igreja, eu tinha uma intimidade com Deus muito grande, porque minha rotina começava com Ele, né? Tanto na minha casa, que eu tenho meu espaço de edição, eu acordava todos os dias, 5 da manhã, abria a janela, via o sol nascer, fazia meu devocional, tinha toda uma rotina, sabe? Fazer meu café, então... Deus estava sempre em primeiro na minha vida, sabe? Mas assim, em família, aquilo ainda estava meio conturbado, porque aí o Antônio tinha um momento dele, eu tinha o meu, sabe? E aí chegou um momento que a gente tem que, né, fazer isso juntos, de alguma forma. E aí foi que, em determinado momento, eu postei algo, minha rotina eu posto muito, compartilho muito sobre as verdades, sobre o que, né, Tu acredita, né? Eu acredito ou não. E aí eu postei, eu lembro na minha casa um pôr do sol assim, e agradeci, assim, aquele dia eu tinha feito um ensaio, então foi um dia muito bom, sabe? E aí uma menina veio e me chamou. E aí ela disse, viu? Me chamou e já mandou o que ela queria, assim, sabe? Eu quero um ensaio, eu quero fazer um ensaio pro meu noivo, assim, 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 detalhadamente, com flores e tal, já tá tudo na minha mente. Você faz? E eu, sim, né? Faz. E ainda eu lembro que eu falei assim, traz teu noivo, como é que é o nome do teu noivo? Ela disse, não, o meu noivo não é esse tipo de noivo que você está pensando. E aquilo me impactou, assim, eu lembro que eu parei e pensei, nossa, né? Alguém tá fazendo algo para Deus, né? Nunca tinha feito um ensaio nessa intencionalidade. E aí foi assim, aí eu fiz o ensaio dela, né? E aí eu lembro que no início do ensaio ela orou por mim e aquilo me constrangeu de uma forma, porque ela tem 10 anos, ela é 10 anos mais nova que eu, então eu me choquei, sabe? Foi algo que, nossa, ela orou por mim. Tipo, eu tenho que entregar algo para ela, sabe? Então, cristão, a gente vai muito na igreja, mas eu acho que a igreja tá fora, né? De tu mostrar Cristo em você, né? Em todas as formas. Então, aquela hora eu vi que, nossa... já tinha um encontro marcado aí, né? Já tinha um encontro diferente. Então, começou assim, resumidamente, foi muito marcante. Terminou com um lado era a chuva, o outro era o pôr do sol, uma coisa assim surreal, sabe? E eu lembro que a gente abriu a nossa vida ali naquele dia. E não conhecia ela também não me conhecia. E ela me convidou, olha, vai ter um evento na minha igreja, tu não quer ir? Eu lembro que eu falei assim, não, eu não posso ir porque
a gente não frequenta, a gente às vezes frequenta a igreja dos meus pais, dos pais do meu marido. E aí fiquei com aquilo, né? E ela não insistiu mais, sabe? Ela só falou, eu lembro que ela falou assim, ó, tal dia é o evento que eu te convidei, se tu quiser ir, né? Bem forte. E aí eu senti assim que eu tinha que ir, não sei porquê, né? Não é algo que eu racionalmente eu iria, porque é algo totalmente novo. Então era da igreja evangélica, era o Farol, inclusive. E aí eu lembro que aquele dia veio uns 5 trabalhos para mim fazer nos dias do evento, realmente para tipo, não vai, né? E eu com aquela coisa, eu não conhecia ninguém, eu não sabia como seria, eu não tinha conhecimento de nada, só tinha um convite, né? E às vezes falta isso, né? Pra nós, assim, esse desconforto, essa coisa de mostrar com humildade alguma coisa que tu não conhece e que tu precisa conhecer. E aí eu lembro que eu recusei, assim, e fui sozinha. E aí eu lembro que o primeiro dia já foi uma coisa totalmente, já entrei assim, parecia que eu já conhecia as pessoas, eu não conhecia ninguém. E eu lembro que tinha uma mulher do meu lado, e aí eu via que ela estava muito nervosa, e aí começou, né, aquele clamor, aquela parte da adoração, e eu senti de orar por ela. E eu lembro que eu orei, nunca tinha orado por ninguém, assim. Eu orei pela mulher, e a mulher se prostrou e ficou até o final do evento, assim, sentada aí no chão, e eu fiquei chocada, porque eu não sabia nem o que eu tinha falado depois, sabe? Mas aí eu fiquei pensando que Deus, ele quer nos usar, mas a gente não abre as portas para isso, né? Tipo, a gente não tá presente, assim. Então foi tudo muito forte. Segundo dia, que foi para mim, meu batizado espiritualmente. Eu lembro que começou com uma ministração, aí depois você viu o cantor, pastor Jason, que é americano. Sim. E ele começou a clamar, começou a fazer um avivamento, e aí eu lembro que ele foi até as pessoas, e aquilo pra mim eu nunca tinha visto, né? Então eu fiquei assim espantada. Eu lembro que eu até fui indo pra trás, sabe? Tipo, eu não quero isso, eu não sei o que vai acontecer. E fui indo pra trás, assim, porque foi uma hora que tava todos de pé. Algumas pessoas ele orava, algumas pessoas, né, se prostravam. E ele veio, colocou na minha cabeça, o tradutor falou ali, e eu lembro que eu desmaiei, caí. E aí eu senti o Espírito Santo, se eu abrir assim, tudo que eu senti é surreal, né? Cada um sente de uma forma. E pra mim aquele toque, assim, o que eu recebi aquele dia, pra mim foi um sim, né? Que eu deveria estar naquele lugar daquela forma. Então foi a partir disso, assim, de uma pessoa que me convidou para um evento e Deus se apresentou para mim de uma forma muito humilde, muito simples. E aí eu comecei a buscar, comecei a ter sede, comecei a orar pelo meu marido, que também não conhecia. Eu lembro que eu comecei a ir na igreja, daí fui as primeiras vezes sozinha, comecei em GC também, comecei a orar pelo meu marido, mas isso aqui, ele precisa viver isso, sabe? Mas eu não queria nada forçado. Nunca a gente foi assim, forçar algum com o outro, foi bem espontâneo. E ele começou a ir e gostou. E aí ele às vezes, muitas vezes ele que me puxa assim para as coisas. A questão foi muito rápido para nós, Andrei, muito rápido a transformação, assim. E tem sido muito intenso tudo, sabe? Porque a gente se abriu, né? Porque a gente estava disponível para que isso acontecesse. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o discipulado para o batismo, né? Que eu comecei a entender o batismo, tudo. Né? Comecei a ler muito mais do que eu lia. E ele falou, eu também quero. Então, assim, foi tudo muito espontâneo, sabe? Te surpreendeu, Camila, essa tomada de decisão do Antônio? Muito! Porque tu sabe como é, né? Cada um tem suas crenças, né? Às vezes coisas lá da infância é difícil, a gente não Até porque tem conhecimento. Apareceu na vida de vocês mais uma religião, uma coisa nova, né? Nova, totalmente nova, né? E assim, até falava pra essa menina que me convidou, eu dizia, isso vai estragar meu relacionamento. Porque eu pensei, nossa, eu vou ir sozinha e a gente vai se separar, ou sei lá. E foi totalmente o inverso, né? Hoje ele me impulsiona muito mais
a ir, a fazer, a estar à frente das coisas. E aí do batismo, voltando, eu lembro que no dia também é sempre muito forte, assim, as coisas do atrapalhar, né, o nosso processo. No dia tava naquele surto de Covid, Sim. né, e aí a nossa turma foi se batizar e eu peguei Covid. E eu fiquei mal e não consegui fazer nada nem no dia anterior, nem no dia do batismo. E eu fiquei muito triste, eu pensei, agora que tava tudo certo. Nossa. E aí a gente não se batizou com a turma. Mas eu lembro que o pastor foi muito reto, assim. Ele me mandou mensagem assim, não, vocês se decidiram, no próximo a gente faz. Ele não deu nenhuma opção, assim, de desistir. Porque ele sabia, né, de tudo. E o quão isso ia levar mais adiante nas coisas. Então, daí no outro culto, nós dois sozinhos nos batizamos. Foi muito forte desde essa parte. E aí a gente começou a viver, né, a igreja, viver em comunhão, aprender a se curar de coisas, né? A gente participa da Renovo, mas a gente ajuda também em Renovo Social quando precisa, né? Então a gente está disponível hoje, né, Andrei? É algo que antes era totalmente difícil por conta que eu trabalhava muito, o Antônio também, e a gente às vezes, né, negocia os princípios, né? Que tem um momento da família, tem um momento do trabalho, tem um momento do estudo e tem um momento do espiritual, então não tem como negociar isso, né? Hoje a gente é muito firme e reto, assim. Camila, falar também agora da tua parte profissional, né? Antes da fotografia, você é formada em design também, né? Como é que apareceu essa área na tua vida? A partir de que momento que você começou a trabalhar? Então, né, a fotografia, ela também veio muito espontânea, não era algo que eu planejei, que eu fui atrás, aconteceu. E inicialmente, então, né, eu fiz a graduação na Unijuí, me formei em Design Gráfico e Produto, 2017, né, e teve a parte de fotografia, que tem, né, uma matéria sobre isso, mas é algo muito amplo, assim, né, porque o design, ele estimula várias áreas, moda, produto, em geral, né, tem muitas coisas criativas que depois você vai ver assim, eu quero seguir nesse rumo. E a fotografia eu gostava de tudo que eu fazia, eu gostava, mas não foi algo que na graduação eu me apaixonei, sabe? E aí eu lembro que eu fiz o intercâmbio do projeto Rondon, que era algo que eu queria muito, que é, né, o comunitário, assim, que a gente ia dar aula para as pessoas, a gente foi pro Nordeste. E aí eu não fui como fotógrafa, porque eu não era dessa área, tinha uma menina da comunicação, da educação física, cada pessoa, né, numa área. E aí eu lembro que eu participava de tudo, né, fazia os projetos, e aí eu gostava muito do que a menina fazia, assim, mas não era algo que eu queria fazer ainda, sabe? Só que quando eu voltei da viagem, eu queria todas as fotos. Eu queria lembrar daquilo e não esquecer, sabe? Tanto é que eu peguei todas as fotos desse projeto. Mas foi algo que assim começou a ser espontâneo e despertar. Aí eu volto pra minha infância, né? Que a minha tia, que já é falecida, ela tinha câmeras analógicas e ela trazia do Mato Grosso, do Paraguai, enfim. Sim. E nossos pais não tinham condição, então uma vez ela deu uma câmera pra minha mãe e essas fotos são as fotos que a minha mãe tirava, assim, eu tenho fotos das câmeras. Eu adorava olhar aqueles filmes, né? E aquilo foi me instigando também de alguma forma, sabe? Hoje eu vejo que tudo se conecta, né? Ali nasceu, né? Ali nasceu, mas eu ainda não tinha dado essa oportunidade para, né, para me aperfeiçoar. Aí eu me formei, né? Aí depois de formada eu comecei atrás de me especializar em fotografia, né? Fazer cursos, congressos e não parei mais desde 2017. Então já são 9 anos aí de caminhada, com ensaios, né, externos, eventos, né? Agora, ano que vem, vai ter coisas novas chegando, então eu sou sempre muito aberta à fotografia, porque ela me levou a lugares que eu nunca imaginei, sabe? Tanto de pessoas, né? Tanto ela, a fotografia também me usou
para abençoar outras pessoas e impactar, porque a forma como a gente vê as coisas é realmente assim, é muito transformador, né? Às vezes a pessoa chega com uma ideia totalmente distorcida do que ela é como identidade, então é o meu dever também, sabe? Ajudar aquela pessoa a se enxergar e ver as fotos depois de um tempo e se identificar com aquilo, né? Ainda e trazer à memória aquele momento. Então a fotografia é muito forte quanto a isso. Camila, lembra como que apareceu o primeiro trabalho? Quem foi a pessoa? Ficou surpresa como apareceu o primeiro trabalho? Já sonhava com isso? Daqui para frente eu vou fazer isso. Mas lembra como que foi o contato da primeira pessoa que apareceu para ti? Eu sempre trabalhei muito com marketing, né, por conta do design, então eu circulei muito nas áreas de campanhas publicitárias, campanhas de produtos, então começou aí. Eu já fazia fotografia, mas de forma indireta, porque eu fazia foto e ia criar campanha, ia criar identidade visual, então ela era um complemento para mim, ela não era principal, sabe? Então eu sempre tive esse contato com as empresas, né? Teve uma empresa que eu fazia fotos dos produtos e aí fazia catálogos, né? O tempo do folheto, do flyer, que era muito forte. Então foi aí que começou. E aí depois que eu fazia esses trabalhos com as pessoas, elas me pediam, olha, eu preciso fotografar minha bebê, a minha família, tu faria? E aí eu comecei a ver que a fotografia era aonde eu me destacava e não a criação das campanhas, né? E aí foi assim, foi muito espontâneo, eu fui caminhando um dia de cada vez e eu acho que vai ser assim sempre, porque a fotografia ela é um caminho. Se eu parar hoje, ficar 2 dias, 3 parada, já mudou, porque é muito intensa a questão de software, de tendências, de equipamento, muda muito, né? A inovação vem junto com todas as áreas, né? Mas a fotografia, por ser uma área muito digital, ela é muito acelerada nesse sentido, né? Evoluiu muito rápido, né? Tecnologias. Então é um longo caminho, assim, né? Camila, e hoje tu faz, além de eventos especiais, fotos externas também, casamentos? Sim, hoje eu trabalho com ensaio externo, né? Que seria família, né? Feminino, 15 anos, e aí vai, né? Um leque grande. Trabalho com eventos também, né? Corporativo, eventos em geral, casamentos, né? Isso já vem desde o início, assim. Então tem uma longa caminhada, né? Nessas áreas aí. Sim. Vamos divulgar o teu trabalho com relação a Instagram, para quem quiser procurar lá. Como é que faz para entrar em contato contigo, para fazer um orçamento, trocar uma ideia, marcar uma reunião? Então, meu Instagram é Mila Fotografias, né? Normal, Mila Fotografias. E meu site também, milafotografias.com.br. Podem me chamar tanto no Instagram quanto no site, né? Ali eu sempre respondo, já peço o WhatsApp, a gente já conversa. Algo muito prático, né? E também rápido, né? Porque às vezes a pessoa quer ali no dia, tá com vontade, né? Às vezes adiou tanto algo que é importante, né? As memórias afetivas, hoje a gente vê o quanto valem, né? Principalmente pós-pandemia, né? E, enfim, outras situações que a gente, né, valoriza muito os momentos que passaram e talvez não tenha nem um registro com o próprio pai ou a própria mãe, né? Tem às vezes fotos lá de antigamente, né? E às vezes não consegue, tu lembra, vai lembrar da pessoa, mas não com aquele detalhamento, né? Que a fotografia nos permite, né? Tanto da parte da afetiva, quanto da parte de memórias, quanto da parte física também, né? Tem coisas que é o toque, né? Enfim, e aí a gente tem um resgate mesmo, né? Camila, o que você pensa daqui para frente, pensando no futuro? Você e o Antônio agora têm uma família, né? Veio um fruto aí desse relacionamento. O que você pensa daqui para frente com relação à família, com relação à parte profissional também? Então, a nossa família, graças a Deus, né? A gente resgatou, assim, coisas que hoje a gente vive
num ambiente controlado, assim, num ambiente muito saudável, né? Então a nossa filha é uma bênção, né? Nasceu em março. E de futuro, o que eu vou te dizer? A gente espera o melhor, né? Que os filhos, né, a gente quer o melhor para eles, então a gente está sempre em busca. Então, o que eu puder aumentar, assim, né, tanto da parte profissional, empreendedora, da parte da família, de esposa, eu vou atrás, porque eu sei que isso é algo que vai fazer um impacto muito grande para nossa filha, né, para nossa família. Camila, não posso esquecer, né? Agora você tem um legendário dentro de casa, né? Pois é. Antônio acabou de subir a montanha. Um novo homem. Um novo homem. A gente já teve esse nascimento de novo a partir do batismo, né? Sim. É uma coisa que eu sempre trago, porque o batismo, a gente precisa se rasgar mesmo, se, né, render, assim, de uma forma de nascer de novo. E tem certas imersões, né, na vida, tanto feminina, né, tem vários, né, ambientes, daí tem os legendários para os homens, que tem esse resgate ainda maior, né, que é algo para realmente fortalecer. Nossa, assim, foi muito transformador para nós, tá sendo muito intenso tudo. A gente vê Deus na nossa rotina, visivelmente, sabe? Com situações, com pessoas, com a nossa própria rotina, né? A gente mudou totalmente, então é um amadurecimento, né? Viver com Cristo, a gente tá sendo moldado todos os dias, então é se permitir também, né? Estar sendo moldado, a gente sabe que a gente, né, tem a tendência de ir pro lado errado, né? Por conta da nossa própria carne, mas o que a gente tiver disponível para estar sendo usado, moldado por Deus, a gente hoje tá nesse processo de estar disponível e só agradecer, né, tudo que Ele tem feito e tudo que Ele ainda vai fazer. Tá certo. Camila, foi bom o nosso bate-papo por aqui, podia estar falando bem mais tempo contigo, mas deixo para você as suas considerações finais. Obrigado por estar aqui conversando com a gente e estamos juntos nessa caminhada. Pessoal, entre em contato com a Camila para você que tem aquele projeto familiar parado, você que quer renovar as suas fotos, fazer aquele evento, entre em contato com a Camila lá no Instagram, Mila Fotografias. Enfim, entre em contato com ela para você fazer assim algo diferente na tua vida e relembrar alguma coisa que tá parada muitas vezes no tempo, para você reunir a família, fazer alguma coisa diferente, usar aquela fotografia, enfim, para relembrar muita coisa. Acho que é por aí, né, Camila? Sim, Andrei, muito obrigada pelo teu convite, né, por confiar também em mim como apoiadora, né? Tu sabe que como família e como empresa a gente sempre vai estar, né, apoiando vocês, né? Tanto você como a tua família. Então, estou muito feliz por estar aqui, né, abrindo uma parte, detalhando algo mais profundo na nossa vida. Eu fico muito feliz que se isso chegar para alguém, para uma pessoa, eu já estou muito feliz. Porque a gente sabe que hoje em dia é bem difícil, né, falar sobre certos assuntos, né? E como para mim foi muito difícil, assim, essa caminhada não foi algo que eu digo que seria fácil. Eu entendo que às vezes do outro lado tem muitas pessoas passando pelo mesmo ou por coisas muito piores, né? A gente vai abrir mesmo, assim, de fato, todo mundo tem uma dor, uma luta, algo que tá tentando superar, tá tentando achar um significado. E eu digo para quem tá assistindo, né, que é só Deus, é só por meio dele que as coisas vão alinhar na vida. Às vezes a gente tá passando por coisas muito maiores, caóticas, mas a gente tá firme porque Deus tá com nós. Então, te convido a aceitar Jesus, convido a caminhar com Ele, né? Como a gente caminha, como vocês também caminham. E eu acho que esse é o grande passo que a humanidade precisa dar para que as coisas aconteçam de forma leve, de forma, né, impactante na vida de todos. Tá certo. Obrigado mais uma vez a Camila. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conheça aí na sua rede social
e até o próximo episódio. Este foi mais um Tempo de Mesa. Até mais!